Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão. Não sei a hora que você verá ou virá minha reflexão, por acaso é tarde, mais ou menos umas 3 horas da tarde ou 15 horas, como você preferir. E estamos chegando ao final de um ano. Gente, loucura, né? Um dia desse, era janeiro, já estamos passando a metade do mês, tá? Passamos a metade do mês e poucos dias se encerrará o mês de dezembro, um mês que é longo de 31 dias, porém ele curto por causa dos afazeres. Há um frisson muito grande em compras, em várias coisas, viagens, isso no mundo todo. No Brasil é bem aquecido. E no meio dessa loucura toda, que eu mais ouço as pessoas falando é: eu queria tanto que Deus falasse comigo. As pessoas têm essa necessidade. E eu vou ler alguns textos bíblicos e vou ver Deus falando e o que as pessoas querem na verdade. Quando você tiver tempo em meditar no grande profeta Jeremias, capítulo 36, versículo 23, tendo Gelde, lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Apenas isso. Você verá que Deus quer falar com o povo, quer falar com a nação, mas a liderança em si, os demais do povo não queriam ouvir a voz de Deus. Interessante, não queriam ouvir Deus. Principalmente que Deus não estava satisfeito com suas atitudes, com as ações, com a maldade que estava imperando naquele momento. Se você tiver tempo de ler o capítulo, ler Jeremias, no capítulo 35 e 36, ele fala muito forte sobre isso. Ao mesmo tempo, Deus estava mandando uma carta para que eles dessem atenção e mudaria o coração de Deus. Olha como que as minhas atitudes, as minhas orações podem mudar o coração de Deus, mas eles preferiram continuar no que agradava o coração deles, em desobediência, em loucura de vida, entre obstinações, como nos tempos atuais. Ou seja, Deus nunca deixou de falar com a humanidade, pelo contrário, Deus sempre tem o desejo de conversar conosco através dos pais da fé, através dos profetas, sacerdotes, através de Jesus Cristo, através dos apóstolos, através dos homens que vieram depois dos apóstolos e mulheres, mas o homem prefere ouvir histórias que massageiam o seu coração, a ponto de negar a existência de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, não é o seu caso, não é o meu caso. Eu e você damos sim ouvidos ao que Deus tem falado para nós. Se eu for ler essa carta aqui que foi enviada para esse povo dessa época, eu ficaria constrangido, porque o que eu mais tento fazer é acertar e eu não consigo às vezes. Mas há uma ciência minha que fala: Cláudio, você não está agindo corretamente. E aí quando você tem essa ciência, você consegue mudar, ainda que demore um pouco, mas você tem a ciência, a consciência que precisa melhorar. Não ignorar a voz de Deus, não ignorar o que Deus está falando. É diferente de você tentar mudar. E a Bíblia é um convite a uma reflexão para mudanças para melhor. E por isso Jesus Cristo está de braço aberto para mim e para você, para que a gente o aceite como Senhor e Salvador das suas vidas. Se você tiver um tempo depois, pare para meditar nisso. Quem sabe eu, ao ler esse texto e ao ouvir o que aqui está escrito, mude em algumas coisas. Me fortaleça em outras, pare de fazer algumas, porque Deus nos ama e Deus nos quer ter na vida eterna com Ele. Vai lá no canal Minha Reflexão, dê um like, compartilha. Se você quiser ouvir Deus falar, Ele terá o prazer em falar comigo e com você. Porém, Ele certamente falará coisas do coração dEle, não para massagear o meu coração e o seu coração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.